Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Pequenas Empresas, a EPE, o Saber para Crescer. É sobre isso que nós estamos tratando aqui todas as quartas-feiras, 13h03. Pontualmente, eu tô abrindo essa live para a gente adquirir conhecimentos, aprendizados e colocar em prática para o crescimento de nossos negócios, de nossas empresas. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos vocês que estão entrando, Valéria. E hoje, pessoal, como vocês já estão acompanhando aí as lives todas as quartas-feiras, eu já tenho falado muito sobre mim, sobre quem sou eu, quem é a Érica Munhoz, como eu construí a Escola Pequenas Empresas, qual é aí de fato o meu propósito, o meu porquê, que é aí formar empreendedores de sucesso. E a cada live, essa já é a nossa quarta live, eu tenho trabalhado temas relacionados exclusivamente com pequenas empresas, com o crescimento, com a evolução, com sermos melhores, alcançando melhores resultados, vivendo de uma forma leve, prazerosa e lucrativa de nossos negócios. Então, todas as quartas é sobre esses assuntos que nós estamos tratando. Eu já falei muito sobre mim, já falei muito sobre a EPE, mas eu sempre reforço para ficar claro, que o meu intuito aqui é transformar vidas e as empresas de outras pessoas, de outros empreendedores, assim como eu fiz com a minha, porque eu de fato acredito que o empreendedorismo, ou seja, a gente ser dono do nosso próprio negócio, é uma forma de alcançarmos toda a nossa liberdade, seja geográfica, seja financeira, seja de horário, de local, como eu falei, geográfico. Então, a nossa liberdade, sermos autores aí dos nossos próprios resultados, da gente realmente viver de acordo com os nossos valores, e isso de uma forma leve, prazerosa mesmo, porque para mim, eu sempre repito, sucesso é viver dos nossos próprios valores. Sucesso é quando você acorda e fala assim, poxa, que dia gostoso, independente se é segunda, terça, quarta, você está leve, tranquilo e feliz com aquilo ali que você está realizando, você está de fato colocando na vida, dando o seu melhor para tudo aquilo que você faz. Então eu acredito nisso, eu desenvolvo as pessoas nesse sentido, nesse intuito, e eu acredito que no empreendedorismo, com os nossos negócios, nós conseguimos evoluir mais no sentido de não sermos dependentes de ninguém, não sermos dependentes de nenhuma situação. É por isso, inclusive, que eu sempre falo aqui das bases sólidas que fornecem aí todos os alicerces para que de fato a gente não seja também escravo de nossas empresas. Porque não adianta nós termos um negócio, mas estarmos aí endividados, estarmos aí com a empresa no sufoco, só vivendo para pagar boleto. Isso pode ser comum, mas isso não é normal. Uma empresa que não está lucrando ano após ano, que não está lucrando, aumentando o seu faturamento mês a mês, está com um problema. E é isso que a gente tem tratado aqui. Quais são essas bases para a gente fortalecer, para sermos de fato pessoas que vamos viver aí a nossa independência financeira do nosso próprio negócio. Então é preciso entender que é um processo, que existem bases, que a gente precisa ir construindo cada uma dessas bases, que os resultados irão aparecer mediante a esse progresso, a esse processo que a gente realiza. Então, todas as lives eu tô trazendo esse intuito aqui para vocês. E tô deixando sempre um desafio. O que é o desafio? É algo para vocês fazerem ao longo da semana para chegar na próxima quarta-feira e a gente conversar sobre isso que vocês aplicaram, Então, quando a gente trabalhou lá da primeira vez, quando a gente iniciou nossas lives, nós falamos muito sobre a importância, só para fazer um recap, uma recapitulação aqui rápida do que a gente foi tratando, eu comentei muito sobre a importância da gente entender que não existe um CPF, um CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica forte, se nós não tivermos um CPF forte, porque atrás de qualquer empresa, e aqui não importa o tamanho que a sua empresa está hoje, se você é autônomo, ainda nem CNPJ tem, se você é um MEI,
se você é uma empresa já do Simples Nacional, se você já tem 1, 2, 3, 10 funcionários, não importa o tamanho da sua empresa. É importante entender que por trás de qualquer empresa há necessidade de ter um CPF forte, ou seja, uma pessoa forte. E lá na nossa primeira live, quando eu falei sobre a questão da regulação do sono, sobre a importância da gente ter um horário para dormir, um horário para acordar, dormir na janela de 7 a 8 horas, era muito nesse sentido de fortalecimento do CPF, da gente enquanto pessoas físicas, né? O que a gente pode fazer para nos fortalecer, para termos então uma mentalidade empreendedora que vai ser, sem dúvida, uma base essencial para o crescimento de qualquer negócio. Então, coloquei o desafio aqui, dei alguns insights de como a gente faz para regular esse sono, algumas dicas, né? Não são dicas, porque eu não falo dicas, porque quando fala dicas fica parecendo que é uma coisa fácil, rápida, que você vai ter o resultado de imediato. E a gente tem que parar com isso, né? Que os resultados, eles não aparecem assim de imediato. Eles aparecem de uma construção, de você fazer todos os dias esse básico muito bem feito. Ele vem dessa constância. Mas eu dei esse desafio para vocês. E aí espero que vocês tenham colocado esse desafio em prática e que vocês já estejam aí regulando melhor o sono e conseguindo ter resultados aí dormindo melhor. Depois, na live 2, a gente falou, como eu disse, não é só fazendo uma recapitulação, a gente falou sobre, ainda dentro desse conceito de mentalidade empreendedora, porque de fato, gente, deixa eu só tirar aqui, eu acredito que a gente precisa ter esse CPF forte e tem muito a ver com a mentalidade empreendedora, no sentido de entendermos por que alguns donos de empresas que começaram pequenas, hoje eles estão explodindo, são empresas grandes, têm muito sucesso, já conquistaram muitos espaços aí no mercado, né? E mesmo empresas que são pequenas, mas que têm alta lucratividade, tudo, o que tem quais são as pistas, né? Quais são os casos de sucesso dessas empresas, o que tem de pistas aí para essa empresa ser tão bem sucedida no sentido de crescimento constante, de lucratividade também, de realmente entregar aquilo que promete, de crescimento de funcionários. E tem muito a ver com o dono, com nós empreendedores, com essa mentalidade empreendedora que a gente precisa ter para encarar a jornada empreendedora. Porque qualquer jornada, eu sempre falo aqui, né? Qualquer jornada, seja você dono de uma empresa, seja você trabalhando como CLT em uma pequena, média multinacional, seja você trabalhando no governo, né? Trabalhando no serviço público, todas as jornadas elas possuem os seus desafios. Mas eu acho que os desafios da jornada empreendedora, eles compensam mais. Eu sou suspeita, né, gente? Porque eu tô aqui sempre fomentando o empreendedorismo. Mas pensa para vocês verem. Quando a gente é dono da nossa empresa, a gente não tem um teto, de ganho. O seu é o limite. Dentro de uma empresa, você vai chegar num momento que você vai ter um limite. E dentro de um serviço público, você tem um limite. Por mais que para alguns o limite de um serviço público, de uma empresa privada, pode ser algo muito grandioso e é aquilo que você quer, eu não estou satisfeita só com isso. Eu quero sempre mais, eu quero sempre ir além. E num sentido, não é só de dinheiro, porque dinheiro, como eu sempre falo aqui, é consequência, mas é do seu trabalho, né? Do que você vai entregar. Mas é você ir além, você saber que você pode mais, que você pode melhorar. E no empreendedorismo a gente tem isso. Então, eu acredito que por mais que tenhamos os desafios, que existam aí várias barreiras, que existam, que é uma montanha-russa, que tem altos e baixos, que a gente tende a olhar só para esses lados negativos, o governo, o imposto, a crise, a pandemia, o concorrente, não sei o quê. Se a gente entender que isso daí são características do ambiente, são os desafios, mas que eles são possíveis de serem superados se nós tivermos aquilo que a gente tratou lá na segunda live, essa mentalidade empreendedora, que é se assumir a autorresponsabilidade. É entender que a gente não é que a gente tem
a palavra culpa não é pesada, né? A gente não tem culpa das coisas, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Então, se está chovendo, se está fazendo sol, se veio a crise, se veio a pandemia, isso está fugindo do nosso controle. A gente precisa focar no que está ao nosso alcance, que está no nosso controle, e assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo que nos compete, sobre aquilo que é realmente importante para o nosso negócio. Então, a gente focar no que é nosso, do nosso negócio. Engraçado, até antes aqui, eu acabo falando, né? E emendando os assuntos e aparecendo em lembranças, mas eu lembrei hoje, especificamente, uma tia minha que me acompanha aqui no canal, que está sempre comigo aqui, a Márcia. Ela me mandou um videozinho, e esse vídeo era até de um consultor de negócios fazendo uma interação com um grupo de pessoas que estavam num treinamento, e ele falou o seguinte: deu um balão para cada pessoa. Presta atenção, porque eu acho que é totalmente pertinente com esse assunto aqui. Ele deu um balão para cada pessoa cheio e falou assim, devia ter na sala lá, sei lá, umas 30 pessoas. E falou assim: eu tenho R$1.000 aqui em dinheiro, mostrou lá as notas de R$100. Eu tenho R$1.000 aqui em dinheiro e eu vou entregar R$1.000 para quem ficar com o balão cheio na mão. Aí, na hora que ele falou 1, 2, 3 e já. No que ele falou 1, 2, 3 e já, começou um tanto de gente, e cada pessoa tinha um palitinho, que ele acho que distribuiu também, ou seja, ele incitou isso também, né, que deu um palitinho para cada um. As pessoas começaram a furar o balão do outro, até que sobrou uma pessoa só com o balão cheio. Aí ele falou assim: então você que sobrou com esse balão cheio, foi lá e deu os R$1.000 para ele. Ele falou assim: só que vocês perceberam que quando eu falei do comando, eu não falei quantas pessoas iriam receber R$1.000. Eu falei: quem ficar com o balão cheio no tempo que eu determinar vai receber os R$1.000. As pessoas tiverem a entender, né, esse pressuposto aí de que só uma pessoa receberia 1.000. E ele não falou isso. E aí, o que nesse contexto, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que eu estava falando, quer dizer que muitas vezes a gente dá tanto olhar para o externo, para o nosso concorrente, para a crise, para a pandemia, para o governo, para o imposto, e o que de fato a gente tem que fazer no nosso negócio para realmente levá-lo a outro patamar, o que a gente tem que aplicar todos os dias, com qualidade, com excelência, com constância no nosso negócio e, obviamente, pra gente mesmo, né, enquanto pessoas, a gente não faz. Mas a gente reclama de todo o externo, reclama de tudo aquilo que afeta, mas o que a gente de fato deveria estar se concentrando e fazendo, a gente não está fazendo. A gente está dando mais ouvidos, né, aos outros do que de fato que a gente tem que fazer lá. Eu sei que às vezes falam assim: isso é um pensamento egoísta, mas olha só, uma mãe, por exemplo, ela só é uma boa mãe a partir do momento que ela está bem. A gente entra no avião, qual o comando que fala se máscaras caírem? Primeiro você coloca em você, depois para você salvar outra pessoa. Para salvar a criança, as outras pessoas. A gente só consegue entregar o melhor nosso para os outros se nós estivermos bem. E o nosso negócio é o mesmo conceito. Como é que nós estamos dando olhar para tudo que acontece no externo e focar no que a gente tem que focar dentro da nossa empresa? A gente não está focando, a gente não está fazendo, a gente não está dia a dia construindo os alicerces que são essenciais para de fato termos empresas lucrativas, que crescem, que entregam, que prometem, sabe? Porque olha só que loucura, né? Então tem vários cases, eu espero contar um case aqui também de um caso que aconteceu comigo, de uma empresa aí, e aí eu vou, se der tempo eu vou falar também, mas enfim, vamos assumir a nossa autorresponsabilidade, entender qual é o nosso papel dentro da nossa empresa, que a gente precisa fazer todos os dias para focar no crescimento contínuo dos nossos negócios, tá? Gente, já encaminha essa live para os seus colegas empreendedores, coloca o coraçãozinho, salva pra gente o Instagram entregando aí para mais e mais pessoas. Depois, na live da semana passada, eu falei sobre a clareza de propósito, sobre a importância da gente entender qual é o nosso porquê. Para que a nossa empresa existe? Na live 2 da Assuma a Sua Responsabilidade, o desafio que eu entreguei para vocês foi justamente de se fazer uma reflexão diária. Então,
Então eu falei, todos os dias, faça 3 perguntas para você. No final do dia ou no dia seguinte, cedinho, quando você acordar, se pergunte: o que eu aprendi do dia, com o dia ou o dia anterior? O que deu certo e o que eu posso melhorar? Essa reflexão é extremamente necessária, porque isso vai fazer com que a gente assuma de fato essa autorresponsabilidade e entenda o nosso papel dentro de nossas empresas, que a gente tem que fazer dia a dia para focar nos resultados melhores. Então esse foi o desafio. Desafio 1 do sono, desafio 2 a reflexão. E na live da semana passada, na qual a gente falou sobre o porquê, né? Eu falei muito com vocês sobre a necessidade da gente entender esse nosso porquê. Qual é a razão da sua empresa existir? Por que a sua empresa existe? Quem não assistiu, assiste lá para entender melhor como que a gente define esse porquê. Não é para ganhar dinheiro que nossa empresa existe. Então a gente tem uma necessidade de entender qual é com clareza o novo propósito das nossas empresas, porque na hora que a gente consegue entender essa clareza das nossas empresas, nós vamos focar nisso e nós vamos em direção a isso. Sempre, todos os dias, fazendo o que precisa ser feito para chegar lá nos resultados, mas não com foco no resultado, não com foco que de fato você quer, mas no processo, no dia a dia. Porque se a gente fica também com muito foco só no resultado, por exemplo, eu quero que a minha empresa tenha um faturamento este ano de 1 milhão, e você fique com essa meta, 1 milhão, você deixa de fazer o que cada dia tem que fazer. Para chegar no 1 milhão, você tem que faturar uma determinada quantidade por dia, por mês. Então você tem que focar no dia, no presente, obviamente com essa visão a longo prazo, né? A longo prazo, que eu tô falando de 1 ano, que a gente no longo prazo agora já virou 1 ano, né? Mas sabendo fazer esse processo. E para isso, a gente tem que ter essa clareza de porquê. E eu deixei esse desafio para vocês de entenderem aí, então, qual é esse porquê. Quem não assistiu às outras lives, assistam, porque eu tenho certeza que isso vai ser todo um ferramental para vocês para ter o aprendizado, as bases sólidas para quem quer crescer continuamente o negócio. Para quem aqui está satisfeito, acha que a empresa está muito boa, que a empresa já fatura o que quer, que está tudo bem, que não quer, que quer ficar nessa zona de conforto, né? Para quem é esse acomodado, então realmente essas lives não servem não. Eu não sou uma pessoa acomodada, nunca estou satisfeita, porque tem até uma coisa que é sempre falada, que é aquilo igual animal. Animal satisfeito deita e dorme. Eu nunca estou satisfeita. Eu sempre quero evoluir. Eu tenho isso dentro da minha mentalidade. Uma evolução constante, uma melhoria constante, um crescimento constante. Isso está dentro, está intrínseco dentro de mim. Então eu nunca estou acomodada. Eu não sou um animal satisfeito para deitar e dormir. Então para quem quer crescer, não é à toa que a Escola Pequenas Empresas tem esse lema, né? O saber para crescer. Quem não está satisfeito, que quer sempre evoluir, quer sempre melhorar, quer sempre agregar, quer realmente ter uma empresa lucrativa, prazerosa, que vai evoluindo, que vai ajudando mais pessoas, que vai empregando mais pessoas, que vai fazendo a economia girar, que vai trabalhando dentro do empreendedorismo, alcançando sempre patamares melhores. Quem tem essa ambição, e a gente não pode confundir ambição com ganância, né? Ou seja, quem tem essa ambição, esse apetite, essa vontade, está no lugar certo. É por aqui que nós vamos sempre focar em como ter essa evolução, esse crescimento. Então, hoje, o tema que eu separei para vocês é sobre liderança, porque é extremamente importante a gente entender a importância da gente ser líder, da gente liderar a nós mesmos e aos colaboradores de nossas empresas para esse crescimento. Então, até fazendo um gancho com a live da semana passada, na qual eu falei então sobre o propósito, e eu até comentei com vocês, né, que toda live eu vou trazer uma fala, eu vou trazer um pensamento, alguma coisa pra gente começar o nosso tema. E na live da semana passada eu falei com vocês de propósito, que indiquei para vocês um livro muito bacana do Simon Sinek, que era esse daqui, eu não mostrei, aí eu trouxe hoje para mostrar. Comece pelo porquê,
que ele fala justamente sobre essa questão de propósito, né? De como você definiu esse porquê, essa razão da sua empresa existir. E ele trabalha muito sobre a questão da liderança, porque até como tá intitulado aqui, ó, o subtítulo da capa do livro, né? Fala como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, de liderança, faz o gancho com o tema, obviamente, de propósito, faz o gancho com o tema de autorresponsabilidade, faz um gancho de dormir do sono. Então tudo está interligado, percebam. E aí eu separei uma frase aqui do Simon Sinek, que eu acho que vai engajar bem aqui com o que nós vamos trabalhar, né? Que é o seguinte, e essa frase é muito famosa, para quem vive do empreendedorismo, para quem aí está sempre estudando, quem está sempre buscando essa evolução na sua empresa, acredito que já tenha ouvido essa frase, eu vou trazer aqui. Ele é um dos TEDs. O TED é uma plataforma onde tem esses videozinhos curtos de 10, 15 minutos, muito bacana, né? O TED, TED, com esses vídeos que são palestras curtas e com tema assim, assertivo, fala vários temas, mas sobre empreendedorismo se fala muito. O TED do Simon Sinek, que ele mostra o Gold, né, que é o círculo dourado, o Gold Circle, ele fala dessa questão, dá o exemplo da Apple, fala dessa questão do ciclo do porquê. Então é um TED é uma palestra nessa plataforma, né, palestras curtas nessa plataforma, TED, um dos mais vistos. E ele tem essa frase que fala no livro, fala no TED, fala em vários locais, que é o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Olha que bacana. Então, repetindo, 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, gente, por mais que você fale assim, eu gosto de animal, eu tenho uma clínica veterinária, você lida com pessoas, com os donos dos pets. Se você trabalha na parte de tecnologia, às vezes fica muito no computador, você também tem que lidar com pessoas. Todo mundo que é empreendedor, e aqui eu tô falando com empreendedores, com donos de empresas, não importa o tamanho da sua empresa, você precisa lidar com pessoas. Nós precisamos entender de pessoas. E sim, né? Muitas vezes a gente sabe que pessoas são difíceis, muito difíceis, porque cada pessoa tem uma personalidade. A gente ter essa interação com os outros, né? Que são muito diferentes de nós, é complicado, a gente sabe de tudo isso. E uma das coisas que, quando eu faço pesquisas com vocês, empreendedores, questionando um dos seus maiores desafios aí para fazer o seu negócio crescer, quem já está crescendo um pouquinho na empresa, sempre aparece na resposta da pesquisa: Érica, a minha dificuldade é que a mão de obra, não existe mão de obra qualificada, tá muito difícil arranjar funcionário. Eles não conseguem, eles não entregam. É muito desafiador, eu não consigo, eu falo, a pessoa não faz. Sempre aparece esse perrengue, vamos falar assim, né? Também aparece muito, não, mas meus clientes são muito complicados. Esses meus clientes só querem preço baixo. Eles ficam fazendo isso, fazendo aquilo, pedindo desconto, falando aquilo, reclama demais. Muito difícil. Não. Sempre aparece também. Eu não tenho fornecedor, não consigo fornecedor e tal, não sei o quê. Não, meu concorrente, o dono daquela empresa. Então, perceba, todo mundo está geralmente falando de um desafio que está atrelado a uma pessoa. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E sim, obviamente, temos os desafios ao lidar com as pessoas. Porém, quem é empreendedor, quem quer evoluir, quem quer crescer, quem quer ter um negócio que prospera, que fica continuamente em crescimento,
precisará lidar com as pessoas e entender de pessoas. Precisará desenvolver a capacidade, a habilidade de liderança. E, gente, liderar é uma habilidade treinável. Não existe você falar: ah, não, eu não posso porque eu não sei liderar, eu não consigo liderar, eu não consigo desenvolver pessoas. Se você estiver falando isso consigo mesmo, você está jogando o pano no chão, você está desistindo de empreender e você não está fazendo os esforços que são necessários para isso. Todo mundo é capaz de desenvolver a liderança, basta querer. Quem não quer, aí é complicado mesmo. Eu sempre brinco e falo assim, né? Eu posso levar o cavalo até a beira do rio, mas fazer ele beber água é difícil. Mas quem não quer realmente tem um problema. Agora, se você quer ter um negócio lucrativo, se você quer empreender, quer ter uma independência financeira com a sua empresa, quer ter ela lucrativa, você primeiro precisa mudar essa mentalidade de que você não tem essa capacidade de liderança. Por exemplo, uma outra que recai aqui: ah, eu não sei vender, não consigo vender. Você, primeiro você tem que parar de repetir isso. Para repetir que você não consegue desenvolver pessoas, ou liderar pessoas, você não consegue delegar tarefas, você não consegue vender, é você repetir padrões e mandar comandos para o seu cérebro e ele acreditar que essa é a verdade que você tem. Então, primeiro ponto, para com isso. Todo mundo é capaz de treinar a liderança, porque sucesso é treinável, como já diria Joel J, que eu já citei aqui, né? Sucesso é treinável, nós podemos treinar tudo isso. Então, a liderança, ela é uma habilidade muito importante para quem é empreendedor e é uma habilidade que é treinável, que é desenvolvida, basta você querer. Se você não quiser desenvolver, aí realmente fica complicado. Aí realmente você vai ser um animal satisfeito, deitar e dormir e tá acomodado lá. Ah, não, se eu ganhar só 5 mil reais com a minha empresa, tá bom. Não, 10 mil tá bom. Ah, não, nossa, tô achando é muito bom. Se você tem essa mentalidade, essa é a primeira coisa que nós vamos mudar, porque a gente precisa sempre ter um pensamento de evolução, de querer mais. Quanto mais a sua empresa faturar, mais pessoas você vai ajudar, mais clientes terão a solução que você entrega, mais funcionários você vai ter para empregar. Então não é justo ter uma mentalidade de teto, você barrar todo o potencial e capacidade que você tem. Você não pode barrar isso. E aí, a gente pensando então em termos de liderança, se é algo treinável, e é uma competência essencial para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa, para que a sua empresa realmente chegue a outros patamares, que alcance resultados extraordinários e que de fato você consiga ter essa evolução, a gente primeiro precisa saber o que é liderar, né? Se a gente não sabe nem o que é liderar, o que é essa competência, o que a gente precisa desenvolver, a gente não sabe nem o que fazer, né? E eu vejo que tem realmente muitos empreendedores que estão deixando dinheiro na mesa. Entenda sempre, gente, dinheiro sempre é consequência da sua empresa, mas o dinheiro é necessário, a gente precisa ter a lucratividade na nossa empresa. E não venham com essa mentalidade, repetindo aqui, né, de que você não quer ganhar, se você ganhar um pouquinho, porque isso vai te barrar. Pensa o seguinte: quanto mais você evoluir no seu negócio, mais pessoas vão ganhar a sua solução, mais pessoas você vai ajudar, mais sonhos você vai realizar, mais pessoas você vai empregar, mais você vai fazer a economia girar, mais você vai ser pertencente a esse mundo do empreendedorismo. Então, cortamos essa limitação de que não quer ganhar pouco, cortamos essa limitação e estamos num pensamento de evolução, né? De evoluir mesmo. E aí, já dentro desse pensamento de evolução, então vamos lá, para a minha empresa ajudar mais pessoas, fazer a economia girar, empregar mais pessoas, ajudar mais pessoas, né? Entregar uma solução para mais pessoas. Se eu preciso ter uma base sólida que vai sustentar esse crescimento,
que vai levar a minha empresa a resultados extraordinários, se uma dessas bases é a liderança, o que é liderar? O que é ser líder de si mesmo, líder da sua empresa, líder do seu negócio, realmente desenvolver essa competência? E aí eu entro aqui muito no sentido de eu tenho assim, obviamente existem vários estudos, muitos estudos mesmo, muitos livros, muitas teorias na área da administração. Eu, como boa mestra da administração, já estudei, né? Fiz um mestrado em administração, então eu estudei muito sobre liderança. Fui gerente de recursos humanos de uma grande empresa, então trabalhei muitas vezes desenvolvendo talentos, competências, né, nesta área. Então, conhecimento teórico, prático e também dentro das minhas consultorias aqui na Escola Pequenas Empresas, nesses vários estudos que eu tenho para mim, e várias leituras e várias aplicações, de que liderança, assim, um conceito mais tranquilo, que eu acho assim, que é mais fácil da gente entender, para a gente conseguir desenvolver. Para mim, liderar é quando a gente alinha todas as pessoas, ou seja, todos os membros que fazem parte do nosso negócio. Aí, parênteses. Érica, mas a minha empresa sou eu. Então beleza. Quando você está alinhado, então não importa, se é só você, é você, porque muitas vezes a gente está perdido, nem nós mesmos sabemos onde a gente está, né? Agora, não, sou eu e uma outra pessoa, sou eu e mais 3, sou eu e mais 4, né? Então, quando você consegue alinhar todos os membros, e mesmo você quando é sozinho, ou tem 5, 10 funcionários, você tem quem? Você tem clientes, você tem fornecedores, você tem terceiros, você tem parceiros também. Então, a gente precisa alinhar todos os membros, né? Então, não só os seus colaboradores, mas os seus clientes também, os seus fornecedores, os seus parceiros. Quando a gente consegue alinhar todas essas pessoas juntas e a gente consegue guiar essas pessoas numa mesma direção, ou seja, no mesmo propósito, aí vem do que começa pelo porquê, né? Quando a gente consegue alinhar todas essas pessoas numa mesma direção para alcançar um determinado objetivo, nós estamos liderando. Então, todas as vezes que você tem um grupo de pessoas junto com você e você conduz essas pessoas para uma mesma direção para alcançar um determinado objetivo, você está liderando. E perceba, por que isso é tão importante desenvolver dentro da sua empresa? Porque dentro de uma empresa, todo mundo tem que trabalhar como um time, como uma equipe, os parceiros, os fornecedores, todo mundo, os clientes. Não tem como um jogador jogar muito bem no jogo de futebol e só ele não vai garantir ganhar o jogo. É um time, é uma equipe. E ali num time tem os jogadores de campo, mas a gente tem o técnico, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o fornecedor do uniforme, percebe? Então tá todo mundo alinhado numa mesma direção. E quando esse alinhamento acontece, a gente alcança aquele determinado objetivo. Então isso é liderar. É você conseguir unir essas pessoas para um propósito único, para um objetivo único, para uma direção que vai levar a esse objetivo. E aí, muitas vezes o que acontece é que quando eu começo a trabalhar com um empreendedor, nem ele mesmo sabe qual é o objetivo dele. Nem ele mesmo sabe o que ele quer. Nem mesmo ele sabe por que a empresa existe. Nem ele mesmo sabe qual é o propósito do negócio. Nem ele mesmo sabe qual é a missão do negócio dele, qual é a visão estratégica dele. Então, eu pergunto para vocês, como nós vamos alcançar um objetivo se a gente nem sabe qual é esse objetivo? Como vocês vão conseguir ter pessoas que vão agregar ao seu negócio se você não consegue liderar essa pessoa e não consegue passar para essa pessoa
o porquê que ela está trabalhando ali, o porquê que o que ela está fazendo dentro daquela empresa e aonde vocês vão chegar. Qual que é o papel dela ali para alcançar um determinado objetivo. E se quer saber, será que ela quer esse objetivo mesmo? Se você não sabe, nem você mesmo sabe qual é o objetivo, que dirá esse seu colaborador? Então eu pergunto, linkando a nossa live do número 2, né, a live 2, será que quando você fala que a mão de obra é desqualificada, que você não consegue encontrar colaboradores para te ajudar, será que o problema está no colaborador ou o problema está em você? Está em você que quando ao contratar nem mesmo sabia que tipo de atividade que você estava precisando e que competências a pessoa que você estava contratando precisava para desenvolver essas atividades. Pois é, olha a reflexão aí, né? Olha a autorresponsabilidade, olha o entendimento. Por isso que desenvolver a liderança, que é alinhar todos os membros numa mesma direção para alcançar os objetivos, é uma habilidade, é uma competência essencial de qualquer empreendedor. Para a sua empresa ter sucesso, para a sua empresa crescer constantemente, ter lucratividade, a primeira coisa que tem que estar estabelecida é a cultura organizacional dela. Para que a sua empresa existe, gente? Qual o propósito? Qual a missão dela? Qual a visão? Qual a visão estratégica que você está tendo? Aonde você quer chegar, de fato? Quais são os valores, os princípios, as leis que regem o seu negócio? E não adianta ter isso na sua cachola. Isso tem que estar explícito, descrito. Se você não tem funcionário ainda, melhor ainda, porque aí você já faz isso e quando for contratar ou quando for captar clientes, você vai atrair clientes e fornecedores e parceiros que compactuam desse objetivo, que compactuam desses valores. Então, a liderança é uma competência essencial para a gente desenvolver se nós quisermos realmente ter negócios lucrativos. Como eu disse, se vocês não quiserem ter negócios lucrativos, pode realmente desistir da Escola Pequenas Empresas, não precisa ficar na live, né? Porque realmente aqui é para quem não está satisfeito. Aqui são para pessoas que querem crescer continuamente. Ok, então se liderança é esse alinhamento, se liderança é você levar todo mundo para um mesmo objetivo, né, na direção desse objetivo, nós enquanto líderes, e eu falando aqui, né, se você não entende de pessoas, você também não entende de negócios, como a frase do Simon Sinek, nós precisamos então também entender que existem algumas habilidades que são precisas da gente também desenvolver para essa liderança sobressair, para que a gente consiga alinhar todas essas pessoas nessa mesma direção, para que a gente possa tirar das pessoas o melhor que elas possuem, que um bom líder tira o melhor dessa pessoa, porque aí dentro de um time de futebol, cada um tem um ponto forte, e aí você vai tirar esse ponto forte de cada um para que cada um no seu ponto forte reverbere ele para o objetivo final, para a direção final, porque quem entende de pessoas, como eu estava falando, a gente sabe que a gente não é bom em tudo, nós temos pontos fortes, nós temos características de pontos fortes em cada coisa, e o líder vai saber retirar isso das pessoas, vai conseguir retirar esse ponto forte de cada um, para que juntos, fortalecidos, vocês realmente estejam em conexão, em alinhados e esse resultado maior aconteça. E aí, para você ser um bom líder, porque eu falei com vocês aqui, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho dom para... Sim, tem sim, porque existem habilidades que você deve desenvolver para ser aí um bom líder. Para como você vai conseguir alinhar as pessoas numa mesma direção para um objetivo? Quais são as habilidades e competências que você vai treinar para ser um bom líder? Para liderar a si mesmo e liderar as outras pessoas. Liderar parceiros, liderar fornecedores, liderar clientes, atrair seguidores,
liderar os seus colaboradores, né? Então existem algumas características que são necessárias, algumas habilidades. E como eu disse, dentro de estudos, liderança é um tema muito trabalhado, né? Então tem até um fórum econômico mundial que fala muito sobre essas habilidades de cada um, de como você pode desenvolver essas características, essas habilidades, né? Então aqui, ou seja, então, você quer treinar a liderança, você quer ser um bom líder para alinhar todos numa mesma direção para alcançar objetivos. Percebam que eu estou repetindo aqui o tempo inteiro o conceito de liderança, porque se a gente não sabe o conceito de algo, não tem como a gente treinar, né, gente? Então eu estou repetindo aqui o tempo inteiro o conceito. Então, quais são essas habilidades, essas características de um bom líder que você pode treinar? Como que você vai conseguir tirar esse melhor das pessoas? Como você vai conseguir engajar as pessoas? Como que você vai conseguir treinar as pessoas, os seus colaboradores? Qualificar a sua mão de obra? Como que você vai fazer isso? Existem, então, algumas habilidades que são muito discutidas e o Fórum Econômico Mundial trouxe algumas delas e eu vou falar algumas aqui para vocês. Então, a primeira, um pensamento analítico, um pensamento crítico. O que seria isso? Para quem me acompanha no grupo da Escola Pequenas Empresas, que eu troco mensagem todos os dias de manhã eu mando uma mensagem para vocês, né? Com incentivo, mando as notícias do dia, que eu faço a curadoria, eu leio as pesquisas, eu leio notícias do dia e faço uma curadoria e mando nesse grupo. Quem quiser fazer parte, só me mandar um direct, se você ainda não está lá todos os dias eu te dou uma motivação para o seu dia empreendedor. Isso faz muita diferença, além das notícias do dia, que eu tenho essa curadoria. Quem não faz parte ainda e quiser participar, é só me mandar um direct, tá? Bom, então, esse pensamento analítico, esse pensamento crítico, ele é essencial para qualquer líder, para vocês conseguirem tirar o melhor das pessoas, para alinhar as pessoas para esse propósito. Vocês precisam desenvolver o pensamento crítico, o pensamento analítico. O que é isso? Nós não podemos acreditar de cara assim no que nos é jogado, as verdades que nesse tempo de internet, né, de muito excesso de informação, algumas vezes as pessoas lançam algumas coisas, alguns fatos, e a pessoa acredita ali como uma verdade e não tem um pensamento analítico, um pensamento crítico para refletir sobre aquilo ali. Chegar e falar assim, poxa, será que é isso? O que eu penso sobre isso? Como isso eu posso aplicar no meu negócio? Qual o fundamento disso daqui? E aí você lê uma notícia e aí você acredita naquilo. E é por isso que tanto de fake news é espalhada, porque as pessoas não têm pensamento crítico, as pessoas não têm pensamento analítico. Como eu desenvolvo isso? Lendo, pesquisando, lendo estudos, artigos científicos, lendo notícias de diferentes fontes para você não ser enviesado. Agora, na época da política que passou das eleições, a gente viu as pessoas que eram de direita com verdades absolutas e as pessoas que eram de esquerda com verdades absolutas e ninguém tinha um pensamento crítico. Era ridículo isso, gente. Era ridículo isso. É você não ter um pensamento analítico, você escutar cada um dos lados e olhar e falar assim, poxa, olha, isso daqui eu concordo, isso daqui eu acho que não, isso daqui ele tem razão, né? Porque não importa se é de direita, se é de esquerda, tem coisas boas dos dois lados. É importante a gente ter esse pensamento crítico. Então você tem que ler diferentes fontes, diferentes estudos, não ficar assistindo televisão e passivamente ficar só escutando daquele canal lá, e só aquela informação. Busque você as informações, analise, critique, reflita, pondere. Não aceite como uma verdade. Não aceite nas coisas que são jogadas nos grupos do Zap. Reflita. Isso vai ser fundamental, porque você vai entender das pessoas, você vai entender as pessoas, né? Então você vai ter esse pensamento crítico, você vai ter esse pensamento analítico, você vai usar o seu bom senso, você vai ver diferentes vieses. Até para você criticar, falar alguma coisa, você precisa pegar fontes diferentes. Então é igual na época de escola, de faculdade, que a gente faz TCC, você não pega uma única fonte e usa ela como referência bibliográfica do seu artigo inteiro, você contrapõe várias fontes. Então,
Quem não lê notícias, quem não está acompanhando de diferentes pontos, quem adotou um portal único de notícia ou quem adotou um canal de televisão único, não está desenvolvendo pensamento crítico. E empreendedor, para ser líder, precisa ter pensamento crítico e analítico. Uma segunda, que eu já falei aqui na live, da primeira live, é sobre o aprendizado contínuo, né? O conceito de você estar aprendendo constantemente, continuamente, o lifelong learning. Você, a vida inteira, a gente não é assim, ó, entrei no primário, depois eu fui pro fundamental, que agora é fundamental 1, fundamental 2, aí fiz ensino médio, fiz a faculdade, fiz pós, fiz mestrado, agora eu parei de estudar. Ou a pessoa tem que terminou o segundo grau, não fez faculdade, não parou de estudar, não existe isso, não existe parar de estudar. Nós precisamos estudar continuamente e cada vez mais a gente precisa ter estratégias de um aprendizado autônomo, ou seja, não ir buscar informações também e aprender de forma autônoma. Olha o tanto de coisa que tem na internet, né? O tanto de informação, o tanto de coisa que você pode avaliar e gerar esse aprendizado. Então, sim, o aprendizado é contínuo. E é por isso que eu forço vocês a estarem aqui comigo todas as quartas-feiras, às 13h03, porque eu estou criando o hábito de aprendizado contínuo em vocês. Porque empreendedor, para liderar, para crescer o negócio, precisa ter esse aprendizado contínuo. Ok? E a gente já falou um pouco dele, então vou passar um pouco mais rápido dele também. E a gente vai falando sempre mais, né? Terceiro, resolução de problemas, né, complexos. Então, um bom líder, ele sabe resolver problemas. Ele sabe, ele vê aquele problema e já encontra uma solução, porque ele tem o foco na solução. Por isso ele é um bom resolução de problema. Então, se aparecer uma crise, uma pandemia, alguma coisa, ele já tem um foco na solução e ele já sabe como ir para aquela solução. Então, um bom líder, ele consegue resolver problemas complexos, porque ele tem foco na solução. Como desenvolve isso? Isso é muito atrelado com a mentalidade. É com você não ser um animal satisfeito para dormir. É você estar o tempo inteiro na intenção de sair da sua zona de conforto. É que na hora que acontece algo com você, você não fala assim, ai meu Deus, lamentar, ficar reclamando. Olhar e falar assim, tá, aconteceu, qual a solução que eu posso ter aqui? Isso então você desenvolve no seu dia a dia. Todos os dias aconteceu, um pneu furou, algo estragou, uma coisa. Então, qual é a solução? Você está conseguindo encontrar soluções. Então, no dia a dia você consegue desenvolver essa característica. Quarto, a criatividade. É você inovar, você realmente pensar diferente, fora da caixa. E a criatividade, gente, obviamente vai ser desenvolvida muito também no tempo de ócio, muito interagindo com outras pessoas, fazendo networking. Então, não sou uma pessoa criativa. Primeira coisa, tira isso do seu vocabulário, né? Eu não sou é a coisa mais vitimista que a gente pode fazer por nós mesmos. Então, a criatividade, ela é desenvolvida também, você interagindo, conversando com outras pessoas, você buscando esse networking, você fazendo uma caminhada, lendo também, né? Desenvolvendo aí outras funções. Então, criatividade. A quinta, a própria liderança, que é a habilidade, porque isso daqui desse fórum que eu busquei são habilidades para um trabalho do futuro, né? O que eu vou falar, o futuro que já é hoje. Então, a própria liderança, né? Você realmente conseguir ter essa habilidade de juntar todas as pessoas na mesma direção para alcançar o objetivo. Isso tem a ver com ser empático, com se colocar no lugar do outro, com ter habilidade interpessoal, com entender que o outro não vai ser igual a você, com entender as variáveis dele, desse outro e tirar dele esse melhor, né? Então essa empatia é uma outra característica que a gente desenvolve muito quando nós desenvolvemos nossa própria mentalidade.
quando nós nos fortalecemos, porque quando nós nos fortalecemos, nós conseguimos enxergar esse outro. Então você não vai ser um bom empreendedor, um empreendedor de sucesso, se você não conseguir desenvolver essa empatia, se você não conseguir entender que o outro tem as suas questões também, que você pode desenvolver essas questões no outro. Então esse é essencial. E aí vem muito atrelado com essa questão da mentalidade, com essa parte da empatia, a resiliência, que é aí essa adaptabilidade também, você acontecer alguma coisa e você voltar melhor. Eu já nem gosto de falar resiliência, né? Eu falo antifragilidade. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, veio uma crise, veio uma pandemia, o que eu aprendi com isso e como eu posso sair melhor disso? Então, isso tem muito a ver para tirar um pouco dessa mentalidade vitimista. Quando a gente sai dessa mentalidade vitimista, nós desenvolvemos nossa adaptabilidade, nossa flexibilidade, nossa resiliência, nossa antifragilidade. É você não ser vítima de algo, falar assim, poxa, bom, agora aconteceu isso, no que eu tenho controle? Poxa, aconteceu isso daqui, perdi toda essa grana, fracassei nisso, não deu certo, não consegui fechar com mais clientes. O que eu aprendi com isso e o que eu posso evoluir disso daqui? Né? Como eu posso me adaptar a essa nova realidade? O que eu posso fazer com isso? Olha lá o foco na solução em vez de ficar focando só no problema também, né? E aí que tem a ver com a inteligência emocional, que aí vem com essa questão da gente trabalhar a nossa saúde mental, da gente trabalhar realmente, entender, né? Que a nossa mente, assim como o nosso físico, ele precisa ser trabalhado. Então aqui a gente precisa entender que a gente precisa pedir ajudas. Então às vezes a gente pede ajuda para terapia, a gente às vezes vai para o psiquiatra, às vezes a gente pede um consultor, um mentor, a gente precisa de pessoas para nos ajudar a trabalhar essa nossa inteligência emocional, porque poxa, tá tão difícil sozinho, tá acontecendo tanta coisa comigo, isso daqui eu não consigo resolver, eu preciso pedir essa ajuda. Então a saúde mental que foi tão abordada aí nos últimos tempos, né? Nós precisamos trabalhar, porque essa inteligência emocional, esse autocontrole são fundamentais para qualquer líder. Não dá para um líder chegar e ficar bravo com uma coisa na hora que aconteceu lá e sair escrachando todos os seus funcionários, escrachando o cliente. Então, isso precisa ser trabalhado. Vocês percebem, então, que tem muito atrelado com a questão do CPF forte, né? Da gente fortalecer a gente mesmo. E como que a gente faz isso? Fazendo o básico, gente. O básico todos os dias, né? Se a gente faz esse básico todos os dias, foco no que é dentro da nossa empresa, no que a gente pode controlar nesse momento. Então, a gente tem controle, por exemplo, um controle financeiro, a gente investe em marketing, a gente desenvolve a nossa liderança, a gente tem processos, tudo que são bases que a gente vai discutindo aqui, já discuti, que nós vamos discutindo nas nossas lives. Se a gente entende que a gente precisa desenvolver cada uma dessas coisas muito fortemente, nós estamos construindo empresas fortes, empresas solidificadas, empresas que têm aí um CPF forte, que é um empreendedor de uma mentalidade forte, um empreendedor que desenvolveu a liderança, que é um pilar essencial para qualquer pessoa que queira crescer seu negócio continuamente, para qualquer pessoa que queira evoluir. Então, vamos recapitular aqui rapidamente. Liderança é essencial para o seu negócio crescer e você pode desenvolver a sua liderança a partir do momento que você entender que liderar é você alinhar todas as pessoas numa única direção para alcançar um determinado objetivo e que existem características, competências, habilidades que você precisa desenvolver para ser um bom líder. E é isso que você faz no seu dia a dia, com pequenos atos. Você fazendo isso no seu dia a dia, com pequenos atos, você desenvolve a sua liderança, o seu pensamento crítico, a sua inteligência emocional, o seu aprendizado contínuo, a sua resolução de problemas, a sua criatividade, a sua resiliência, então a sua empatia. Tudo isso é com pequenos atos constantes, todos os dias que você desenvolve. Com reflexão,
lendo as notícias, acompanhando as pessoas que de fato vão te levar a outros patamares, dizendo não, que é um outro problema, que depois a gente pode trabalhar mais forte, né? Dizendo não para todas as coisas que distraem, mas como desafio aqui, que eu vou deixar até a próxima semana para vocês desenvolverem aí essa questão da liderança, eu vou deixar aqui uma delas, primeiro assim, que eu acho que precisa ser trabalhada muito, que é essa questão do pensamento crítico. Vocês vão ter o desafio de daqui até uma semana, vocês refletirem sempre que alguém jogar alguma coisa para vocês, jogar alguma fala para vocês refletirem, vocês questionarem. Se alguém mandar uma mensagem de zap para vocês falando assim, não é que ela tem razão? Aí eu tô falando isso porque eu recebi isso outro dia de uma amiga lá falando assim, é uma moça que tava falando que ela não tampa olheira porque pode sair, que mulher pode sair de olheira e tal. E aí essa minha amiga falou, não é que ela tem razão? Aí eu falei, não refleti aqui e discordo. Meu pensamento é outro. Eu acho que eu tampo a minha olheira porque eu quero me sentir bem, não pelo outro, mas por mim, porque eu quero me sentir bem. Porque me sentir bem me faz ter mais foco no que eu realmente estou concentrada. Então eu tampo a minha olheira não é pelo outro, é por mim, é pelo que eu posso entregar melhor. Então, isso é desenvolver o pensamento crítico. A pessoa jogou uma coisa para você, não confia, não é que nem confiar, você pode confiar, mas questione, pergunte, será que é isso mesmo? Eu concordo com esse pensamento? Faz sentido? O que eu posso pegar disso para mim? Então, isso você vai desenvolver o seu pensamento crítico, que é uma das características fundamentais de qualquer líder, para vocês conseguirem, independente do tamanho da empresa de vocês, crescer continuamente, evoluir constantemente. Então, desafio. Quem vai fazer o desafio, me conta aqui, que semana que vem eu vou perguntar, hein? Quem vai fazer o desafio de desenvolver, né? De realmente trabalhar esse pensamento crítico, esse pensamento analítico. Esse é o desafio que eu deixo dessa live de hoje. E eu quero mais uma vez agradecer todos vocês que estão aí firmes e fortes no aprendizado contínuo, firmes e fortes em desenvolver todas as semanas, deixar pelo menos 1 hora de estudo aí para desenvolver habilidades, competências, para desenvolver as bases que irão fortalecer as empresas de vocês para um crescimento contínuo. Boa tarde a todos vocês que entraram. Olha, eu vi aqui todo mundo que vocês aí, muito boa tarde. E não esqueçam de compartilhar com outros empreendedores daqui. Lembrando uma coisa que eu acho que eu falei na live passada, né? A gente tem que perder essa mania de achar que conteúdo de 1 hora é um conteúdo longo. Conteúdo longo é aquele que a gente assiste e não agrega valor pra gente. Então, um videozinho de besteira na internet de 10 segundos, ele pode ser longo, porque ele não agregou absolutamente nada. Um conteúdo de 1 hora pode ser muito pequeno, se ele agregar muitas coisas pra gente. E se a gente entender que o aprendizado é contínuo. Espero estar contribuindo, então, para o desenvolvimento da empresa de vocês, para o desenvolvimento de empreendedores aí de sucesso, porque eu sou obstinada em formar empreendedores de sucesso. Esse é o meu porquê. É por isso que eu estou aqui na Escola Pequenas Empresas. Agenda marcada, semana que vem, quarta-feira, às 13h03. Eu espero pontualmente todos vocês. Beijos no coração a todos vocês que estiveram aqui ao vivo e que irão compartilhar ou que estão assistindo no gravado. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.